Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Boa noite, Gabi. Sejam bem-vindos. Boa noite, Clara. Boa noite, Andréia. Sejam bem-vindos. Denise, Vitória, Leandro, Polly, Cruvinel. Brenda, tudo bem com você, gente? Boa noite, Leandro. Alguém poderia, por gentileza, escrever o tema da live? Pra gente fixar aqui, o tema é feminilidade. Boa noite, Maria Clara, Laurinha, Vitória, sejam bem-vindos. Thalita, Valquíria, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Podem ir entrando aí. Boa noite, Cíntia. Rafaela falou que já está com o caderninho em mãos. Obrigada, Vanessa, que escreveu o tema da live. Já tá fixado aí. Obrigada a todos que mandaram. Jane, boa noite. Jane tá sempre aqui. Obrigada a todo mundo que escreveu o tema da live. Sejam bem-vindos. Thaís não entrou ainda não, né? Deixa eu ver. Vamos ver se nossa convidada já entrou. Ela aqui. Aceita nosso convite aí, Thaís. Pra gente começar a conversar. O tema da live hoje, como vocês estão vendo fixado aí, é feminilidade. Vamos recomeçar. Oi, Boa noite. Tudo boa bem? noite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Pessoal, vocês estão nos escutando bem? Nos vendo bem? O áudio tá legal? Falem pra gente, por favor, pra gente começar. Estão conseguindo ouvir bem também a Thaís? Nos avisem aí nos comentários, por favor. O pessoal tá falando que tá ok. Obrigada. Então, Thaís, prazer te receber aqui no nosso perfil, tá? Nós agradecemos muito por estar aqui conosco hoje, com esse tema tão importante, né? Sobretudo nos dias atuais. Você poderia se apresentar, Thaís, explicar um pouquinho sobre a sua página para o pessoal conhecer. Quando saírem aqui da live, sigam a Thaís lá na página dela. Sim, boa noite. Para mim é uma alegria o convite de vocês também para participar dessa live, estar aqui nessa noite para falar sobre esse tema que para mim é tão caro também. E meu nome é Thaís, então é um nome diferente. Eu tenho 29 anos, sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Sou redatora e revisora de textos, trabalho com isso. E o Falha de Época, que é a minha página, nasceu, na verdade, com um blog há mais de 10 anos atrás. E depois foi mudando conforme surgiu de um anseio meu, antes mesmo da minha conversão, onde eu já me sentia como uma pessoa que não se encaixava nos parâmetros deste mundo contemporâneo moderno, né? Já me sentia fora de época de alguma forma. E como eu sempre escrevi, então eu escrevia bastante no meu blog na época. Depois eu migrei um pouco para o Instagram, porque, enfim, as mídias migram, né? E eu comecei a publicar conteúdos aqui também. Depois eu tive por um tempo, até o ano passado, uma confecção de roupas femininas também. Então a página do Fora de Época era também uma página comercial. E esse empreendimento, ele se encerrou no final do ano passado. E, mas eu continuo produzindo conteúdos porque muitas mulheres me acompanhavam já na página na época em que eu comecei a falar sobre esse tema, sobre modéstia, sobre feminilidade. E conforme eu fui vivendo as experiências na minha vida foi sendo transformada, eu fui descobrindo verdadeiramente a vocação de ser mulher, né? Como corresponder a essa vocação tão alta, né? Essa vocação e essa missão que Deus nos confiou quando nos fez mulheres. E lá eu compartilho, então,
as minhas reflexões, enfim, conteúdos relacionados a esse tema do mundo do universo feminino, da feminilidade e de ser mulher. Que maravilha. A maioria do nosso público aqui é feminino. E quando nós anunciamos uma live sobre feminilidade, assim, o pessoal teve uma repercussão muito boa. É um tema que o pessoal adora. E depois que nós anunciamos a live sobre feminilidade com você, os homens vieram pedir uma live sobre masculinidade também. Como um sinal, entende? A gente interpreta esse interesse das pessoas nesses temas como um sinal de que alguma coisa não está óbvia, não, que algo óbvio não está óbvio, que alguma coisa não está clara para as pessoas em relação a isso. Porque houveram tempos onde a essência e o papel da mulher e do homem eram óbvios, eram claros, e eles cumpriam com mais naturalidade. E eu acho que essa, inclusive, é uma boa entrada no nosso tema, porque algo se perdeu, entende? Algo se perdeu com o passar do tempo e hoje as pessoas buscam orientação sobre isso. Eu vejo assim, eu imagino que seja o caso de Janine também, nós duas somos psicólogas clínicas e a gente atende pessoas que chegam com a feminilidade perdida, com muita confusão em relação à própria essência de mulher, né? A feminilidade, ela faz parte da nossa identidade como mulheres, né? E quando a gente perde a nossa identidade, o que tem acontecido muito hoje em dia, por conta de todas as ideologias que entraram neste mundo, o pecado, ele deu uma bagunçada, né, na estrutura do universo, da identidade do homem e da mulher, e aí através dele foram cada vez entrando mais e mais ideologias, especialmente hoje o feminismo, que totalmente desfigurou a identidade da mulher, né? A feminilidade, ele é esse atributo que faz parte do caráter da mulher, né? Ele é uma característica que ele é constitutivo de quem nós somos enquanto mulheres. E quando a gente fala, né, como a proposta do título da live, de redescobrir, né, de recomeçar, né, por onde a gente recomeça, por onde a gente começa se a gente ainda não começou a buscar ser verdadeiramente uma mulher feminina, né, essa feminilidade, essa característica que hoje já não é mais nem natural, óbvia, né, automática na mulher. A gente precisa fazer um esforço hoje para ser femininas, porque tudo ao nosso redor, né, o mundo inteiro, de alguma forma está desfigurado, a identidade da mulher está totalmente desfigurada. E quando a gente pensa, né, em recomeçar, eu penso que a gente precisa começar pelo começo, né, e o começo é o Gênesis, né. Se a gente vai lá, eu acho lindo como na palavra de Deus, né, lá na Bíblia, na criação, está exatamente quem nós somos e para o que Deus nos fez, né, a nossa identidade. Lá em Gênesis 2:18, Deus fala que não era bom que o homem ficasse só e que ele faria para ele uma auxiliar adequada, que fosse adequada, né? Então, a nossa missão enquanto mulheres, né, é ser este auxílio para o homem. E a palavra mulher, né, no hebraico, ela significa socorro de Deus. Então, nós somos criadas, né, nossa identidade, sobretudo, Deus fez a mulher e colocou nela essa feminilidade para auxiliar, como um recurso para auxiliar, né, o homem, para ser socorro para o homem em todas as suas necessidades espirituais, psicológicas, né, enfim. Todas as necessidades do homem, ele fez a mulher para ser esse auxílio, esse socorro, esse suporte. E isso, né, ali está essencialmente a nossa identidade enquanto mulheres, né, a nossa missão. Deus nos fez para isso, nós viemos para isso. E quando a gente quer buscar, né, recomeçar ou iniciar esse caminho de encontrar, né, a feminilidade, a nossa essência enquanto mulheres, se a gente começa pelo começo, a gente encontra esse sentido primeiro da nossa identidade enquanto mulheres. Sim. E eu gosto muito, muito dessa passagem, Thaís. E gosto muito também da simbologia que ela traz para a gente, como você estava falando, né? Essa simbologia da criação que tem no Gênesis. A mulher, ela foi tirada da costela do homem. Ela não foi tirada, como diz Santo Tomás de Aquino, né? Ela não foi tirada dos pés
para que ela seja considerada submissa no sentido de ser inferior ao homem e não foi tirada da cabeça para ser considerada a autoridade do homem, para ser considerada superior, melhor que o homem. Mas ela foi tirada da costela. E é um lugar muito simbólico, né? Porque diz muito de uma mulher que deve ser companheira do homem, que deve ser vista como alguém que é complementar ao homem, não alguém que deve vir para disputar com o homem um lugar que, na verdade, ela nem precisa disputar, porque o que a gente vai até trazer aqui hoje é um pouco isso, assim. Como você falou do feminismo, né? Que ele vem querer destruir a condição feminina com essa falsa ideia de que elas vão ajudar as mulheres. Na verdade, é o contrário, elas querem destruir a dignidade feminina, com a falsa sensação de que estão buscando a igualdade, né? Um respeito maior para as mulheres, e é o contrário disso que a gente percebe. Se homem e mulher são complementares, a igualdade não faz sentido, porque eles têm um no outro aquilo que lhes falta, né? Até em seus próprios papéis. Você falou aí do feminismo, e tem muitas pessoas aqui que nos comentários já criticaram o feminismo aí, mas às vezes você não é militante, não levanta a bandeira do feminismo propriamente, mas existe um feminismo ali arraigado em você e você nem percebeu, nem se deu conta. Por quê? Nós somos filhas do nosso tempo. A nossa cultura, ela nos permeia, então, e ela nos influencia. Então, às vezes, você tem consciência do movimento ideológico, tem consciência de que o feminismo realmente quer acabar com a feminilidade da mulher, mas ainda assim dentro de você existem alguns resquícios, talvez a sua criação, talvez a forma como você olha para os homens já é um pouco contaminada de feminismo. Então não é porque você não é militante feminista que você não tem tendências feministas, digamos assim, porque a gente vive em um mundo que nos estimula a ser feministas o tempo inteiro. Então, hoje em dia, o pessoal falou assim, no início da live que a gente estava comentando, né? O pessoal comentou aqui na live que o óbvio precisa ser dito. Às vezes, a coisa é óbvia e ainda que ela seja dita, nós não damos conta de observar aquilo em nós. Então, para ser uma mulher feminina no mundo que a gente vive hoje, é necessário um esforço consciente, porque você escuta tanto as mesmas coisas, tanto os mesmos jargões, que às vezes isso fica impregnado em você. Às vezes você se convence sem querer de que aquilo ali é verdade, que você não precisa de homem, de que homem não vale nada, de que mulher tem que ser superior ao homem, sabe? E o feminismo, ele é gradativo, ele tem níveis. Então, não significa que porque você não milita nas ruas pela morte dos homens, não significa que aquilo ali não esteja em algum grau dentro de você. Então, é preciso que nós, mulheres, façamos realmente um esforço consciente para nos descontaminar das ideias feministas. Porque é preciso de cuidado da nossa parte. Porque o feminismo pode estar arraigado nas nossas ideias. Entende? Nós não podemos errar pelos extremos. Alguém perguntou aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui, que eu achei muito interessante e eu vi que foi a segunda vez que tinham mandado. Perguntando sobre a amizade com homens. Posso ter amigos homens? E outra pessoa tinha mandado lá em cima se tem algum problema. Se ter amigos homens faça com que ela seja mais masculina. Na verdade, não, porque assim como nós dissemos, os homens são complementares à mulher. Então, quando você tem amigos homens, quando você convive com homens, se eles forem homens de verdade, se eles forem homens masculinos, como eles devem ser, ficará nítido a diferença do papel que ele exerce no mundo e do papel que você exerce no mundo. A questão aí é exatamente o fato de que hoje as mulheres, no mundo que a gente vive, as mulheres são levadas a se masculinizarem e os homens são levados a se tornarem mais femininos. Então, ter referência de homem e mulher hoje é muito difícil, por isso que é muito confuso para todo mundo. Sim, tem até uma frase
bem conhecida, não sei de quem é, mas é uma expressão que diz mais ou menos que quanto mais uma mulher, mais um homem é homem. O homem é mais homem quando ele está diante de uma mulher que é realmente feminina, né? A nossa verdadeira identidade, ela se revela ainda mais quando a gente está diante do nosso oposto, né? No caso daquilo que nos complementa. E a questão do feminismo, né? Ela realmente a Fernanda Zapparoli, ela fala que ela aprendeu com o padre Paulo Ricardo que a feminista em nós, ela não morre, ela só vai para UTI. Ela diz assim, quando eu morrer, 10 minutos depois, a feminista que tem em mim vai morrer. Porque assim, constantemente no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente vê que volta e meia a gente tem uma atitude, porque isso tá tão, assim, é difícil. Hoje em dia não existe, na minha geração, na nossa geração, eu acho que não existe uma mulher que não tenha sido influenciada pelo feminismo. Porque a gente, muitas vezes, e vocês como psicólogas talvez escutem isso, né? Porque às vezes eu penso que o primeiro passo a gente precisa acolher o dom de ser mulher, porque a gente cresceu ouvindo que ser mulher é ruim, que mulher só sofre, que a mulher tá em desvantagem sempre. Então a gente. Perguntaram aqui, a mulher pode ser líder? Claro que pode. Está na essência da mulher liderar, por exemplo, os filhos, a casa, mas aí você tem que ter a sensibilidade de perceber o papel que cada um ocupa. Então a gente cresceu ouvindo isso, querendo ou não, seja da nossa avó, seja da nossa mãe, seja de alguém, seja na escola, né? Que bom é ser homem, que ser mulher não é bom, né? Que não tem nenhuma vantagem em ser mulher, porque a mulher sofre, a mulher, quando vai dar luz, ela tem dor, a mulher todo mês sangra, a mulher, então a mulher. E quando a gente tira a visão sobrenatural do ser mulher, é claro que só vai ficar coisa ruim. A gente não pode tirar essa visão sobrenatural, transcendente e espiritual da nossa missão como mulheres. Porque se a gente tirar isso, realmente só ficam os males. Mas existe uma visão sobrenatural que a gente precisa ter sobre a nossa vocação e sobre nossa feminilidade, né? Que tudo isso, né? O castigo de ter que parir com dor, né? Sangrar todo mês é um sinal de que tudo está funcionando, né? Que a gente está fértil, que a gente está, né? E a fertilidade, a fecundidade, a maternidade, a generosidade, né? São todos características da mulher, né? Da nossa feminilidade. Então, a gente precisa, eu acho que entender que, sobretudo, Deus não errou quando ele nos fez mulheres. Às vezes, a gente precisa começar, talvez, por esse ponto, né, de entender que Deus não errou quando ele nos fez do jeito que ele nos fez como mulheres, porque talvez isso está tão profundamente arraizado que é difícil ser mulher, é fácil parecer. Ainda mais hoje em dia com todos esses movimentos que existem de modéstia, não é nada contra, gente. Eu já falo muito sobre isso aqui, acho importante a gente se vestir de forma feminina, só que eu acho que é muito fácil a gente colocar uma saia e dizer que a gente é feminina, quando lá dentro de nós, né, no nosso íntimo, quando um homem quer pagar uma conta pra gente ou carregar uma bolsa pra gente, a gente acha que não tá certo, ou a gente, né, briga, ou enfim, a gente tem atitudes que não correspondem a isso. A gente Então, estava pensando um pouquinho antes da live, Thaís, a gente estava até pensando assim um pouco o que a gente gostaria de abordar. E a gente achava que seria muito mais pertinente para quem está nos ouvindo falar sobre questões práticas da feminilidade. Mas antes disso, eu queria comentar o que você estava falando sobre o físico da mulher, a fisiologia da mulher, que ela é diferente da do homem. Na verdade, tem algo que nos diferencia, que é próprio nosso, das mulheres, né? Que é a nossa natureza. A gente tem uma natureza diferente do homem. A nossa estrutura psicológica ela é diferente da do homem. A gente sabe que as mulheres elas são muito mais emotivas que os homens. Não que a gente não use a nossa razão, né? Mas a gente é muito mais emotiva que os homens. Os homens eles são mais racionais. Isso é algo que nos diferencia dos homens e também a questão física, como você falou. É a mulher quem dá à luz, né? Quem carrega no seu ventre por 9 meses um filho. Tem todo o corpo da mulher, ele é diferente do homem. Mas tem algo que nos faz iguais, que é a nossa dignidade humana. Nós nos diferenciamos dos homens em relação à nossa natureza feminina. A gente tem uma natureza que é própria nossa, temos um corpo diferente e essa realidade nós não podemos negar,
né? Até nos nossos genes a gente é diferente, né? A gente é XX, os homens são XY. Embora digam que, né, que a gente é igual, não. A biologia tá aí para provar que não, né? Isso a gente não pode mudar. E a gente não está querendo ser polêmica, não, gente. Aqui a gente está querendo dizer a verdade, porque o nosso compromisso é com a verdade. E quanto mais a gente se aproxima da realidade, a gente se aproxima da verdade. E nos aproximar da verdade é algo que nos traz, que nos coloca em condição de uma saúde mental. A saúde mental é isso, é você aderir à realidade. Quando a gente se afasta, quando a gente nega a realidade, a nossa saúde mental é prejudicada. Então, a gente precisa olhar para a nossa condição feminina como algo diferente, algo próprio nosso e algo muito belo. E tem algo que nos faz iguais aos homens, que é a nossa dignidade humana. Assim como os homens, nós temos dignidade de seres humanos. Olha para você ver. Nós somos diferentes dos animais, nós já falamos em outra live aqui. Nós, enquanto homens, somos superiores aos animais. Então, isso já é algo que nos diferencia, né? A gente gosta muito de falar sobre a alma humana aqui no nosso perfil, é algo que a gente estuda muito também. O homem, ele é superior a uma pedra de diamante. O homem é superior a todas as estrelas que tem na galáxia, ao Sol, à Lua. Uma única alma humana é superior. Então, nós temos uma dignidade enquanto seres humanos e a gente não pode negar tudo isso. Né? Agora tem algo assim que eu acho muito bonito e que Gabriela falou muito bem sobre a simbologia do ser feminino, da essência feminina. Você está falando? Quer fazer algum comentário, Thaís? Não, pode falar. Nós somos diferentes. E a nossa diferença biológica, que foi o que Janine acabou de explicar, né? Não dá para você olhar para um homem e olhar para uma mulher e enxergar a mesma coisa, e se disserem que é a mesma coisa é uma mentira, porque a realidade ela se sobrepõe em relação aos nossos quereres. Então, mesmo que você se engane, a realidade não vai se dobrar diante do seu engano. O papel do homem e o papel da mulher são diferentes. A mulher só pode dizer, e se você se incomodar com o que eu vou falar aqui agora, comece a considerar que aí está o feminismo arraigado em você. A mulher pode dizer, eu sou mulher porque existe um homem. Entende? A mulher é mulher em relação a alguma coisa. O homem também, ele só pode dizer eu sou homem porque existe um outro diferente dele, em contraste, que permite que ele diga eu sou homem e não mulher, como ela. Entende? Então, aí a gente vê a diferença dos sexos. E no papel que o homem e a mulher exercem no mundo, essas diferenças aparecem. A essência do homem e da mulher dizem de qual é o papel que eles exercerão no mundo. Então, quando nós pensamos na correlação simbólica, nós conseguimos observar que o homem é aquele que está para fora. Ele é um ser muito mais social. Ele é aquele que tem a firmeza. Ele é aquele que penetra no mundo e o ganha, e o vence. E ele é o detentor da força. E a mulher, ela é a receptora dessa força que o homem tem. Então, a mulher é aquela que acolhe, que cuida. Se a gente for pensar nessa correlação, a mulher é aquela que recebe algo externo e aquilo ali que ela recebeu dentro dela se transforma e ela devolve para o mundo uma outra coisa. Entende? A mulher tem esse papel transformador, renovador. Então, a mesma coisa também se aplica à maternidade. A mulher recebe algo de fora e ali dentro ela gesta algo e aquilo ali se transforma em uma criança, em uma alma que sai de dentro dela. Então, esse é o papel da mulher, é o de acolher, cuidar, transformar. E o homem é esse ser um pouco mais para fora. Ele é mais social, ele é mais rígido, ele é mais da ação, da força. Entende? Então, não é natural para a mulher fazer este papel de homem. Entende? E não é natural para o homem ser menos racional, mais acolhedor, mais sensível e etc. E aí, quando ambos vão exercer o seu papel de acordo com a sua essência,
eles se sentem tranquilos, eles se sentem em paz. Eles sentem que estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Por isso que a gente sabe que as mulheres que se deixam contaminar, e se tiver alguma feminista aí vai ter que escutar, que as mulheres que se deixam contaminar pela ideologia feminista não são mulheres felizes. Não são mulheres que se sentem preenchidas, não são mulheres que sentem que têm paz dentro de si. Entende? Sempre há alguma coisa que a inquieta, que a angustia, e o nome dessa coisa é desordem. A sua alma está desordenada. Desordenada em que sentido? As coisas deveriam estar em uma ordem, em uma organização, e tá tudo bagunçado. Você não sabe quem você é, você não sabe o seu papel, você não exerce esse papel. Tudo que você faz, tudo que você externa é diferente daquilo que a sua natureza pede. Então, todas essas coisas tiram sua paz, tiram sua quietude. Por isso que você não é feliz, por isso que você se sente mal. Entende? Todas, como a Janine falou, todas as vezes que a gente age contra a nossa natureza, isso nos adoece, isso nos afasta da realidade. O adoecimento mental, a patologia, ela vem de quê? Da desordem. Ela vem de você se afastar da sua natureza, se afastar da realidade. Enquanto você estiver firmado na verdade, firmado na realidade, de acordo com a sua natureza, você não adoece. Porque tudo em você está ordenado. Entende? Sim, e a mulher, ela pode estar de alguma forma, né, a nossa identidade, nosso ser mulher pode estar desordenado, tanto para essa masculinização, né, de querer ser algo que a gente não é, quanto para as questões, né, antes falavam sobre amizade entre homem e mulher, da sexualização, né, porque a beleza é um atributo que Deus infundiu em nós, né? Nós somos, como mulheres, nós recebemos a beleza de Deus, nós somos guardiãs e reflexo dessa beleza de Deus. E essa beleza atrai sim o olhar do homem e foi criada para isso, né? É um atributo que também lá no Gênesis a gente vê que quando Adão olha para Eva e vê ele faz uma exclamação, né? Ele exclama, né? E isso fala sobre também esse assombro dele, no bom sentido, em relação à beleza daquela criatura, né? Que era parecida com ele, mas diferente, né? Como vocês falaram, igual em dignidade, mas olhando para ela, ele já via que ela era diferente, que ela atraía o olhar dele, né? Então ali tinha uma beleza. E essa beleza, né, uma característica que é dom e serviço e Deus colocou em nós, ela pode estar desordenada em nós mulheres e, enfim, por diversos fatores, carência, enfim, uma relação entre homem e mulher pode ser desordenada também quando a mulher usa os atributos que Deus colocou nela e que são bons para, ao invés de auxiliar o homem, né, ou seja, o homem olhar para ela, né, e ali ver o reflexo da beleza de Deus, ele vê apenas né, uma sexualidade, uma sedução que vai levar ele ao pecado, à morte, né, enfim, no fim das contas, o pecado é a morte, né? Mas quando a mulher ela está com a sua identidade, né, desordenada, com a sua feminilidade desordenada, né, ela pode tanto tender para esse lado de se masculinizar, quanto para o lado de simplesmente se tornar, né, desordenadamente um objeto e buscar somente ali o prazer, a sua satisfação, enfim. É porque é difícil para a mulher moderna intuir o que é a feminilidade. Então, ela tende aos extremos. Ou ela, numa intuição errada, isso também por causa de outras desordens. Ou ela tende à masculinização, que aí seria, assim, se tornar mais parecida com o homem e também no sentido de subjugá-lo, entende? A mulher desordenada, ela nunca vai querer se submeter. Coloquem isso na cabeça de vocês. Toda mulher, independente se ela vai para o lado da masculinização ou da sensualização, ela sempre vai com o intuito de subjugar o homem, de não ocupar o seu papel de submissão. Entende? Então, ou ela vai para o lado da masculinização, e aí isso tudo vai envolver roupa, trejeito, tom de voz, o vocabulário dela,
tudo isso vai ser masculinizado ou ela vai para a hipersensualização. Mas é uma hipersensualização também no sentido de subjugar os homens. Também no sentido de eu vou submeter a todos a minha beleza, todos ao meu querer, todos vão me desejar, entende? Então sempre há desordem, não é só porque a mulher é muito... Você pode olhar para uma mulher e achar que ela é muito feminina porque ela tá com um vestido muito curto, porque o vestido é rosa, porque ela tá maquiada. Mas se ela estiver hipersensualizada, ela ainda não tem uma intenção essencial de mulher naquela atitude. Polly Cruvinel fez uma pergunta muito pertinente, que é como conseguir essa ordem tendo que desempenhar tantos papéis, profissional, mãe, esposa, etc. Tudo em alta performance. É comum hoje, e isso vai dar circunstância de cada mulher, o cumprimento do papel. Aqui nós não estamos dizendo que a mulher precisa ficar em casa, que ela precisa não trabalhar, não é isso. Às vezes a sua circunstância vai pedir que você trabalhe, que você e atue em alta performance, como ela disse. Mas a feminilidade não se resume definitivamente em você não trabalhar. Tem muitas outras coisas que te tornam uma mulher feminina. E aí nós elencamos aqui 3 pontos em questões muito práticas que você poderá se reordenar, reconquistar a sua feminilidade, como nós dissemos no tema da live, para que você se sinta mulher novamente. Porque quando tem coisas que desses 3 pontos aqui que você fará para recuperar sua feminilidade, que você vai sentir que são coisas que você sempre gostou. E tem coisas que você vai se sentir estranha fazendo. Porque realmente, às vezes, são hábitos que se perdem. E aí você acaba achando que aquilo ali não é mais natural para você. Entende? Então, nós vamos citar algumas coisinhas aqui. Quer começar, amiga? É só fazer um comentário sobre a questão prática, porque Thaís estava falando sobre a questão da objetificação, que é algo muito importante que a gente vai falar aqui, que é bem o oposto do que a gente deve buscar enquanto mulheres, enquanto femininas. A objetificação, a sensualização, pelo contrário, até a forma da gente se comportar diz muito da nossa natureza. Enquanto o homem é aquele que constrói a casa, a mulher é aquela que transforma aquela casa em lar. Então, a própria forma da mulher se comportar diz muito desse modo como ela deve ser. Essa questão da reserva, da modéstia, do jeito de falar, do jeito de se comportar, do jeito de vestir. Então, a gente gostaria de aproveitar esse último tempo que a gente tem aqui nessa live para falar mais das questões práticas mesmo. O que a gente pode fazer para a gente ser mais feminina? Só respondendo a pergunta aqui de Betina, antes da gente começar, a Betina perguntou: o caminho para se ordenar, saindo do lado masculino ou da sensualização, seria o mesmo? Sim. Vocês podem seguir esses 3 passos aqui que a gente vai falar, que você vai perceber a feminilidade renascendo, né? Florescendo de novo em você. Isso. A primeira coisa, gente, que a gente precisa falar, que é o que Thaís já disse, né? A questão da beleza, da aparência. Porque a nossa beleza, a nossa aparência reflete a Deus, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí, assim, como que a gente deve se portar enquanto mulher? Como a gente deve buscar manter a nossa aparência? Primeiro, cuidando do que é exterior, né? Porque o nosso exterior, ele reflete o que é interior, né? Reflete o nosso interior. Então, a gente deve buscar cuidar do nosso rosto, da nossa pele, já acordar cuidando desse embelezamento, né? Passar uma maquiagem leve, um protetor, sei lá, quem gosta de passar um blushzinho, um batom, alguma coisa assim, né? Uma maquiagem leve pra gente acordar bonita, arrumada, né? A gente cuidar muito da nossa roupa e a gente deve buscar ficar bem arrumada não só quando a gente sai, mas também dentro de casa. A gente ter esse cuidado porque muitas vezes a gente se descuida quando a gente está em casa, né? Veste aquela roupa mais velha ou fica de pijama. A gente deve lutar muito contra isso, para que a gente fique bonita, arrumada, maquiada, para que a gente cuide do nosso cabelo, né? Das nossas unhas. Tem uma coisa muito importante sobre isso, porque Janine está falando aqui desses micro hábitos, né? De se manter bela. Tem pessoas que consideram isso impensável, assim, né? Nossa, mas eu vou vestir uma roupa boa para ficar dentro de casa? Tem gente que já compra roupa para sair. Assim, não, essa roupa aqui é de sair. Essa roupa aqui é de ficar dentro de casa.
passar eu vou gastar minha base, vou gastar meu batom para ficar dentro de casa. Gente, entenda uma coisa. Se você segue páginas como a da Thaís, Fora de Época, Anima Mater, segue esse pessoal que fala sobre desenvolvimento pessoal, se você procura conhecer os temperamentos, saiba que todas essas coisas, elas contribuem, todos esses conhecimentos, esse conteúdo que a gente produz aqui na internet, ele serve para que você amadureça. Sempre pense por esse lado. E uma das maiores forças que a gente pode falar em termos de amadurecimento é a força estética. Não subestimem a força estética. Entende? Existem outras coisas que você vai precisar fortalecer, existem, mas a força estética tem que ser a primeira, porque ela é a mais palpável, ela é a mais exterior, entende? Ela é a mais visível. Se você passa 365 dias desleixada dentro de casa, o dia que você se arrumar, todo mundo vai falar assim, nossa, como você tá diferente. Sabe o que isso quer dizer? Nossa, mas todo mundo já tinha acostumado com você feia. Todo mundo já tinha acostumado com você desarrumada, desleixada. Entende? Você não exerce força nenhuma na sua personalidade quando você se entrega para o desleixo, para a preguiça de se arrumar. Entende? Então, e aqui quando eu digo sobre isso, não pense que eu estou falando que você precisa se arrumar só para os outros. Estar bonita para ser algo de bom que alguém vai ver naquele dia também é bom. Mas pense que a força estética também exerce amadurecimento em você. Entende? Você se olha no espelho e se vê quando você se vê bonita ao olhar no espelho, você sente que você é forte, você sente essa força dentro de você, entende? E a constância faz com que essa força se torne um hábito para você. Então, não desperdice, não subestime a força estética. Ela é muito importante. O mundo precisa de beleza, a beleza importa. E não pense que ela deve vir apenas dos quadros que os pintores famosos fazem, das artistas que fazem os procedimentos estéticos para ficarem bonitas. Você tem uma parcela de responsabilidade na beleza do mundo. Assuma a sua responsabilidade. Entende? Porque aí você influencia ali o seu meio e a si mesmo com essa força estética. Então, não deixe de fazer exercício físico, de treinar, de ir para academia, de praticar um esporte. Não deixe de se arrumar, de passar uma maquiagem, de cuidar do cabelo, de ser sempre bonita, perfumada, higiênica. Não perca essas coisas, porque isso é força estética a favor do seu amadurecimento. É verdade. Eu sempre falo isso lá no Fora de Época e quando eu comecei, hoje eu trabalho home office, né? Mas esse tempo de quarentena tá todo mundo, a maioria das pessoas estão em casa, né? E quando eu comecei a trabalhar em casa, eu pensei, nossa, que maravilha, eu vou poder ficar de pijama e de pantufa o dia inteiro, porque aqui no sul faz muito frio, né? Então, era inverno, né, e tal, e eu, nossa. E aí eu fui vendo que aquilo ali não ia funcionar, né? Eu comecei a seguir a Sam, a Beleza Cura, e essa mulherada que, enfim, as mulheres têm 6 filhos, educam as crianças em casa e ainda estão sempre bonita. Eu pensei, né, eu aqui solteira, só tenho que trabalhar e tô largada desse jeito. Mas hoje eu falo muito sobre isso e eu vejo que a minha produtividade, né, para mim própria, eu todos os dias eu acordo, tiro meu pijama e passo um rímel e um batom, que para mim, né, penteio o cabelo e passo um rímel e um batom, que para mim é tipo a coisa básica, assim, né, e de maquiagem, assim. Mas eu acho, assim, isso assim, transforma a minha produtividade, assim, no meu dia, se eu não me arrumo, eu sou muito improdutiva, sabe? Eu vejo que isso influencia na minha própria produtividade e eu acho que realmente nós mulheres, nós somos influenciadoras, né? Não é só quem tem um monte de seguidor, nós somos influenciadoras de fato, faz parte da nossa constituição. A gente tem esse poder de influenciar as outras pessoas. Quando eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade. E quando me converti, comecei a minha mudança de vida, assim, comecei a me vestir de um jeito diferente. E eu nunca falei no meu trabalho para as minhas colegas de modéstia, nem de nada disso. Eu simplesmente comecei a mudar meu jeito de me vestir. E comecei a usar mais saia e vestido, enfim. E aí eu percebi, com o passar dos meses, que as minhas colegas que antes tinham uma postura, assim, um jeito de vestir totalmente promíscuo, que nunca tinham ido trabalhar com uma saia com vestido, assim, começaram a usar vestido e saia para trabalhar.
sem eu nunca ter falado nenhuma palavra. Depois que eu saí desse trabalho, uma colega minha de trabalho disse que encontrou uma pessoa no elevador e que falou: Ah, aquela menina que sempre vinha trabalhar de saia, de vestido. Eu achava tão bonito o jeito que ela se vestia, né? E, enfim, isso foi uma coisa que marcou, sabe, a minha passagem por aquele lugar. Então a gente tem esse poder de influenciar as pessoas com a nossa aparência exterior. Às vezes a gente pensa, o importante é a beleza interior, né? Não sei o quê. Mas ninguém tá vendo o teu interior, né? Ninguém tá vendo dentro de ti. As pessoas veem o que elas veem, né? Do lado de fora. É claro que as coisas são importantes, que elas estão ligadas, mas a nossa beleza exterior, ela importa sim. Exatamente. E como você está falando, Thaís, é muito importante a gente cuidar do que é externo a nós, o que é imediatamente externo a nós. Aí você falou assim, quando eu arrumo meu quarto, eu sou muito mais produtiva. E a gente pode até pensar assim, se a gente não dá conta de acordar e arrumar nem nossa cama, como é que a gente quer dar conta de arrumar nossa vida? Né? Isso que você está falando é muito interessante, porque eu passei a mesma situação, pela mesma situação na graduação. Eu lembro assim que do meio para o final da graduação, eu mudei radicalmente a minha forma de vestir também. E uma coisa que eu percebi que é muito interessante, que o comportamento das pessoas também mudou. As pessoas, elas tinham vergonha de falar palavrões perto de mim, de serem mal educadas. Então parece que a forma que a gente se comporta com as pessoas faz com que elas mudem de alguma forma também, né? Nem que seja diante de nós apenas, mas causa algo nas pessoas que é relevante. Então, assim, claro que a gente tem que buscar maquiar, ficar bonita, arrumar o cabelo, pintar as unhas, cuidar do nosso corpo, ficar mais forte. Para algumas pode ser uma luta maior do que para outras, né? A genética conta muitas vezes. Mas a gente precisa sim buscar estar bem para nós, mas também para o outro. Bel perguntou aqui se... Deixa eu voltar na pergunta dela aqui. Não passar maquiagem sempre significa desleixo? Não. Quando a gente está falando maquiagem aqui, não é para você acordar todos os dias e passar um delineado, gatinho perfeito, com blush iluminado, fazer o contorno do nariz. Não é nada disso. Inclusive, a gente acha que essas maquiagens deformam o rosto da mulher. É para que você melhore o aspecto da sua aparência, entende? Se, por exemplo, você é uma pessoa que tem olheira, passe um corretivo. Se você não tem olheira, mas você é muito branquinha, tipo eu e Janine, passa um batom para você não parecer pálida, cansada, não ficar com cara de que dormiu pouco, entende? Não precisa fazer uma maquiagem de drag queen, não é isso. É tentar melhorar sua aparência, te deixar com a aparência mais de disposição, de saúde, de descanso, para que a sua aparência seja agradável para o outro, entende? Não é para você ir no salão todos os dias fazer uma maquiagem muito elaborada. Sim. E outra coisa, Outro gente, dia até eu falei pra uma pessoa que eu passava às vezes perfume pra ficar em casa e a pessoa ficou tipo, como assim? Mas gente, eu me sinto bem, eu trabalho em casa, então eu passo a maior parte do meu dia em casa. Se eu não usar perfume em casa, onde é que eu vou usar? Só no fim de semana? Não, tipo assim. Eu gosto de passar perfume para dormir também. Exatamente, mas a gente precisa cuidar da nossa higiene, né? Tá com as unhas cortadas, tomar banho, gente, isso é muito importante. Tomar banho, né? Ficar cheiroso. Passar um desodorante. Uma coisa antes da gente passar para o próximo ponto é porque vocês estão fazendo umas perguntas muito boas e muito relevantes. Perguntaram: como eu posso diferenciar a vaidade do cuidado? Gente, são coisas diferentes. Vaidade, ela está relacionada com vanglória. Ela é um vício no qual você quer para si a glória, os olhares, a atenção. Então, quando você observar que você está se arrumando com a má intenção, aí você pode começar a falar sobre vaidade. Mas, de todo modo, a mulher vaidosa e a não vaidosa, ambas precisarão de cuidado. Precisaram de beleza, precisaram de cuidar da aparência. Então, não usem vaidade, não usem pecado como desculpa, porque é necessário uma má intenção. Entende? Se você tem uma má intenção na hora de se arrumar, isso aí é outro departamento, é o departamento da sua vida espiritual. A questão de ficar bonita é para o seu amadurecimento, é para os outros, é para ser bom, é para servir. Use a sua beleza para servir. Essa deve ser a intenção.
Entende? Aí a questão de vaidade é outra coisa. Quando a gente fala essa vaidade que a gente está falando aqui, a mulher precisa ser vaidosa. É no sentido do cuidado. Autocuidado. E uma coisa importante, a gente sabe que tem muitas moças solteiras que elas se interessam muito por essa temática, né? E assim, é importante a gente cuidar da nossa exterioridade, porque o que é belo, ele atrai, e o que é feio, ele causa repulsa. Então não adianta a gente querer ficar toda desleixada, sair toda bagunçada e querer que chegue um cara na porta da gente e bate assim, "Ô, você quer namorar comigo?" Não é assim. Esses dias, não adianta você ter 400 livros de maternidade na sua estante, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, se você anda desleixada na rua, se você não pratica exercício, se você não se maquia, se você não se perfuma, porque o seu boy não vai ver sua estante, ele vai ver você. Gente, se arrumando tá difícil, imagina sem, pelo amor de Deus. Vamos se ajudar. Então, assim, vamos segundo ponto. Outra coisa que a gente precisa muito cuidar enquanto mulheres é a nossa postura, o nosso comportamento. O tom de voz que a gente usa, a forma que a gente fala, né? Assim, a gente percebe que as mulheres que elas falam muito palavrão, elas tendem a ser vistas como uma mulher mais masculinizada. Então, a gente tem que ter o cuidado de conversar de uma forma mais doce, de uma forma mais gentil, educada. Sim. Cuidar muito, assim, as palavrinhas mágicas, né? Pedir por favor, com licença, obrigada, agradecer, lembrar sempre dessas palavrinhas mágicas. A gente precisa muito cuidar também da forma que a gente anda, do jeito da gente andar, do jeito da gente sentar. A mulher precisa ter esse cuidado, né? A nossa expressão facial, muitas vezes a gente tende a reclamar demais. Então, as mulheres que são muito reclamonas, que têm um olhar muito cínico, muito irônico, são pessoas que tendem a desagradar muito, tendem a ser pessoas que causam muitos problemas. E a gente estava falando aqui das solteiras, se você é uma mulher reclamona, prepare-se para ficar encalhada, porque o homem já escutou a reclamação da mãe a infância inteira, a adolescência inteira, ele não vai querer se casar com uma mulher que vive reclamando, que vive exigindo, que vive cobrando. Então já pegue o hábito de parar de reclamar urgentemente, porque a reclamação te enfraquece. De novo, voltando na questão da força da personalidade, a reclamação te enfraquece porque deixa no seu horizonte de consciência só o pior que você vê no mundo e nas pessoas. Então, busque conter a reclamação. Busque, se você tem o hábito, porque tem gente que só reclama de tudo, só reclama. Então, se você é aquela pessoa que reclama o tempo inteiro, comece com o hábito de reclamar apenas mentalmente. Entenda? Passa uma semana, 2, reclamando só mentalmente. E aí você vai começar, quando você passar a fazer reclamações só mentais, você vai observar que você não vê beleza, você não vê gratidão, você não vê coisas boas em nada, porque você já observa o mundo, já olha para a realidade procurando um defeito nela. E aí na terceira semana, ou na segunda, se você fizer uma semana só, você contém o pensamento da reclamação. E faça um esforço consciente. Vocês estavam perguntando aí, qual esforço prático a gente pode fazer? Faça um esforço prático consciente de calar primeiro a sua boca e depois a sua mente, para que você não se torne amarga, entende? A mulher é a pura doçura, não se torne amarga. Uhum. E assim, a pessoa também que ela tende a reclamar demais, ela tende a afastar as pessoas e ela acaba utilizando a máxima de que eu prezo pela verdade. Eu prefiro falar a verdade e perder amigos, mas na prática não é assim que acontece. As pessoas vão se afastando, as pessoas vão deixando de gostar, deixando de ter amizade com aquela pessoa, depois ela pergunta, as pessoas são ruins, elas não aceitam ouvir a verdade. E a gente sabe que na prática não é assim. As pessoas elas se afastam mesmo, porque o que é ruim, o que é desagradável, gera repulsa nas pessoas. Então elas tendem a distanciar mesmo. Sabe o que eu já ouvi? A pessoa falando assim, como é que eu vou puxar assunto com fulaninho ou com fulaninho? Como é que eu vou iniciar um assunto? Aí eu perguntei, como é que você costuma fazer para iniciar o assunto com alguém? A pessoa falou assim, geralmente eu reclamo de alguma quente, né? Nossa, mas hoje tá tão frio. Nossa, mas o político tal fez tal coisa. Gente, se você se o seu padrão de iniciar uma conversa já é reclamando de alguma coisa, a pessoa não vai ter interesse em continuar conversando com você, sabe por quê? Porque você é chata.
Entende? Ninguém gosta de gente chata. E você pode se perguntar, se reclamando, se falando do clima e etc., não é o melhor jeito de iniciar um assunto ou de manter um assunto, o que que eu vou fazer para poder ter assunto para conversar com as pessoas? Aí entra o terceiro ponto. Você, para ser uma mulher, a mulher feminina, ela não é um troféu em que você vai olhar para ela e ver beleza, que você vai olhar para ela e ver vitalidade, vigor físico, uma postura feminina doce, delicada. Você não pode ser apenas um troféu, você precisa ser também conteúdo. Você precisa ser... Os comentários de vocês estão hilários. Vocês precisam ter também conteúdo. Então, atente-se ao fato de ser uma mulher com cultura. Entende? Sim. Ao invés de você já começar reclamando, seja apenas interessante. Preocupe-se em ser uma mulher interessante. Porque aí você não vai precisar atribuir o início da sua conversa ao clima, por exemplo. Essa é a coisa mais sensal que você pode fazer, sendo que você pode conversar sobre milhões de outros assuntos muito mais interessantes se você for uma mulher culta. Entende? As broncas dos stories são de Gabriela. Não, gente, que Agora tá revelando. Fala de conteúdo, gente, essa questão cultural é muito importante, a gente deve estudar, sim, é claro, é muito importante. A gente deve buscar ser mais inteligente, a gente deve buscar cultivar a nossa espiritualidade, porque a gente precisa alimentar o nosso interior de coisas boas, como a Gabriela falou. A forma como a gente se posiciona perante as pessoas é a forma que elas nos tratam também. Se eu sou uma pessoa reclamona, se eu sou uma pessoa que grita, que fala demais, eu vou ser uma pessoa mal vista pelas pessoas, então eu vou acabar, assim, causando repulsa nas pessoas, elas vão me olhar como aquela pessoa que é desagradável, que grita demais, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. E como a Gabriela estava falando dessa questão do troféu, a forma que a gente se posiciona também nos relacionamentos, ela conta muito. Porque a mulher que ela se posiciona como objeto, como um produto, como algo que pode ser consumido e descartado, ela vai ser tratada dessa forma. Quando a mulher, escutem bem, quando a mulher se comporta como objeto, ela vai ser vista e tratada como objeto. E por isso que é importante a gente falar sempre da modéstia, quando a gente fala da feminilidade, porque ser modesta não é só no vestir, não. Não adianta a gente vestir modestamente, com a roupa comportada e tudo mais, e falar de uma forma imodesta. Então, a modéstia, ela está no vestir, no falar, mas, sobretudo, a modéstia, ela é a nossa forma de mostrar a nossa vida virtuosa. Então, se eu me posiciono como um produto para um homem, por exemplo, ele vai me ver dessa forma e vai me tratar dessa forma. Agora, se eu me posiciono como uma pessoa de virtudes, ele vai querer olhar para quê em mim? Ele vai querer olhar para o meu corpo ou para as minhas virtudes? Quando você se comporta como um objeto, você está condicionando a ser tratada desse jeito, como a Janine falou. E aí tem outra coisa muito importante que falaram aqui, é sobre a gente olhar o conjunto, né? A gente começou falando da parte exterior, mas agora a gente veio para a parte interior também. Tudo a gente precisa olhar como um conjunto. Porque até essa questão da objetificação, quando você se veste mal, quando você se veste como uma prostituta, o homem está olhando para você fragmentadamente. Ele está olhando uma parte do seu corpo. Ele não está olhando para você. Ele não está vendo uma pessoa com corpo, com alma, com dignidade. Ele está olhando para alguma parte específica do seu corpo que provavelmente você deixou sem roupa em cima. Então, não deixe que as pessoas te vejam de forma fragmentada. Você é um todo. Entende? Lute para mostrar isso com as ferramentas exteriores, que é a beleza e a postura. Entende? Mas é como a gente falou, a modéstia é uma virtude interior. Então, a roupa, o comportamento devem ser uma externalização de algo que já é concreto interiormente. É muito importante que vocês se atentem a todos esses pontos. E à medida que você vai praticando essas três coisas que nós falamos aqui, você vai vendo brotar novamente em você a feminilidade. E quando você observar comportamentos masculinizados ou hipersensualizados em você, você vai conseguir identificar que naquele ponto ali você tem uma fragilidade, você tem uma dificuldade. Entende? Tem muitas mulheres hoje que falam muitos palavrões. E isso é muito masculino, gente.
O linguajar do homem é totalmente diferente. Os homens se cumprimentam se xingando. Isso é normal entre eles. Sim, Entende? Mas para a mulher, não. A mulher tem que ser doce também na linguagem. sim. E uma coisa assim que eu queria, não queria deixar de falar isso hoje nessa live. Ser modesta, ser feminina, ser bonita, andar bem vestida, não é o contrário de ser elegante. A gente pode sim ser bonita, ser feminina e ser elegante, gente. A gente não precisa nem ser infantil, nem ser extravagante. É equilibrar. E assim, o nosso exterior, a nossa forma de vestir, de comportar, diz muito também da nossa personalidade. Então, você não precisa ficar copiando o modelo de uma famosa. Você faça E nem o da seu... era vitoriana. Pelo amor de Deus, não me apareça Tílio e Anágua. Você vai demonstrar para as pessoas a sua personalidade através da sua forma de vestir, de falar, das cores que você utiliza, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante. Você não precisa se anular para ser bonita, você não precisa se anular para ser modesta. É só ser você. E ser feminina não existe muita coisa. Vocês vão ver, assim, quando a gente começa a praticar essas coisas, não exige muito de nós. Vai depois ficando tão natural, tão espontâneo, que a gente vai se sentir confortável, vai sentir uma alegria profunda em viver dessa forma. Acho que é importante dizer que não tem só um jeito de ser feminina, porque às vezes a gente pode cair naquela tentação de achar que só se eu botar uma saia godê e uma blusinha com manga bufante, eu vou ser feminina, né? E não, Deus respeita a nossa personalidade, existe uma característica em nós que é comum da mulher, uma identidade, mas existe uma personalidade que é de cada uma, né? Cada uma vai ter um estilo, cada uma vai ter uma cartela de cores, cada uma vai ter, enfim, as suas particularidades, os seus gostos pessoais também, e que isso deve ser respeitado para que a gente não perca a nossa identidade particular, né, individual, como mulher também. Nós somos irrepetíveis, a gente não precisa ser igual a todo mundo. Aproveitando aqui essa questão que ela falou sobre o estilo, a cartela de cores, nós vamos indicar aqui 3 perfis do Instagram para vocês seguirem. Além do meu e do de Janine e do de Thaís, vocês seguirem 3 perfis para ajudar vocês nessa jornada de feminilidade aí. O primeiro é @beleza_cura, @beleza_cura. O segundo, @souRaíssa_Leal. E o terceiro, @Célia Leite. As 3 são consultoras de imagem e são maravilhosas, dão muitas dicas, tem muito conteúdo gratuito para você aprender a trabalhar a sua beleza. @beleza_cura, @souRaíssa_Leal e @Célia Leite. Para finalizar, a gente gostaria de agradecer imensamente a Thaís por ter aceitado o nosso convite. Eu adorei a nossa conversa de hoje. Foi muito produtivo. Eu acho que a gente conseguiu ajudar as meninas. É um tema que a gente ama falar sobre ele. Acho que no início nós falamos muito sobre como é difícil ser uma mulher de acordo com a natureza feminina nos dias de hoje, porque é muito complicado na modernidade a gente se descontaminar da tendência feminista, mas tem um filósofo que eu não vou lembrar quem é que diz que mede-se a qualidade de uma sociedade pela qualidade das suas mulheres. Então, vamos nós mulheres salvar a sociedade em que nós vivemos. Muito Obrigada, obrigada. meninas. Foi ótimo. Eu agradeço o convite de vocês, foi um prazer estar aqui, uma alegria. Acho que foi muito bom. Eu queria só para finalizar dizer para as meninas que, embora a gente esteja num tempo conturbado, a gente sempre deve e precisa olhar para Nossa Senhora, né? Que é a manhã de Nossa Senhora de Fátima, e ela veio para o mundo para resgatar a dignidade do mundo e da mulher, e a gente pode sempre olhar para ela, pedir ajuda dela e tentar ser um pouco como ela. Com certeza. Exatamente. Muito Nossa obrigada. referência, né? Muito obrigada, pessoal, por todos que estiveram aqui. Esse é um tema que daria para a gente falar por muito mais tempo, mas como nós já prometemos lá no que a gente colocou a enquete hoje, se vocês gostariam que tivesse uma live sobre masculinidade, a live vai acontecer, porque aí o sim ganhou na enquete. Até os homens que votaram no não depois vieram pedir desculpa no direct, falando que votou sem querer. Então a live vai acontecer. Não sabemos quando ainda, mas vamos tentar trazer em breve. Acompanhem no nosso perfil aqui no Instagram, acompanhem nossas publicações. E eu gostaria de deixar um pedido aqui antes de vocês saírem da live. Se inscreva no nosso canal do YouTube.
O canal do YouTube é Anima Mater Psicologia. Se inscrevam lá porque a gente precisa de 1000 inscritos para poder abrir live lá no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada, beijo. Quem perguntou durante a live se ia ficar salvo, vai ficar salvo por 24 horas. E aí depois a gente sobe ela lá pro Instagram, tá? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Thaís. Muito obrigada a todos. Tchau, beijo.